Olá, amado irmão, amada irmã, no Salvador Jesus Cristo. Queremos então hoje dar continuidade ao nosso estudo do sumário da doutrina cristã, a parte 4. No último estudo, então, nós falamos sobre os anjos e, como eu falei já no último estudo, hoje nós queremos falar então sobre o ser humano. Como que o ser humano foi criado, de onde vem o ser humano e o estado original do ser humano e o que aconteceu. Então, após o ser humano comer do fruto da árvore do bem e do mal. E primeiramente, então, nós queremos falar sobre a criação do ser humano. O ser humano ele foi criado no sexto dia da criação de Deus, conforme Gênesis relata para nós no capítulo 1, nos versículos 26, 27 e 31. Os detalhes dessa criação, conforme estão registrados na Bíblia, distinguem o ser humano como a principal e mais excelente de todas as criaturas visíveis. Deus não só tomou conselho consigo mesmo, mas formou o corpo de um homem maduro, Adão, do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Deu-lhe alma racional e consciência e o criou à sua imagem. E no mesmo dia, Deus fez uma mulher madura, Eva, de uma costela de Adão. Esse relato da criação do homem e da mulher pode parecer para alguns talvez bobo e infantil, talvez seja apropriado para o jardim da infância, mas que não pode ser aceito como fato por homens e mulheres de conhecimentos modernos. Mas, honestamente, compare esse relato com a teoria da descendência do ser humano anunciada por teorias evolucionistas. E então julgue o que é mais racional e mais digno da posição que o ser humano tem no mundo. Essa história é simples, mas de forma nenhuma inacreditável, já que por trás dela há um Deus onipotente. As teorias evolucionistas, elas não se fundamentam em fatos, mas nas opiniões de seres humanos e requerem boa dose de credulidade da parte dos que a aceitam. Nós, que somos cristãos, cremos que foi Deus que criou o homem. Outros acreditam que descenderam de macacos antropóides. E quanto à natureza do ser humano? O ser humano se compõe de corpo e de alma em uma pessoa completa. O corpo do ser humano foi feito do pó da terra. Sua anatomia mostra e revela uma criatura maravilhosa. Olhos que veem, ouvidos que ouvem, coração que bate e envia corrente sanguínea através dos pulmões para ser purificada e passa através do corpo inteiro, a fim de construir os seus tecidos, um delicado sistema nervoso que leva mensagens até o cérebro e do cérebro até os outros membros estruturados, de modo a servirem maravilhosamente a seus afins. Como lemos no Salmo 139, versículo 14, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Até é difícil entender
Como é que alguém que estuda o corpo humano, seus vários membros e órgãos e a função específica de cada um deles, ainda pode continuar sendo ateu, crendo que esse maravilhoso corpo é produto de um cego acaso e evolução? A alma do ser humano não é uma essência material, senão que é a essência espiritual, viva, imortal, cuja composição e estrutura nós não entendemos. A alma está no corpo, mas ela não ocupa lugar ou espaço. Ela dá vida ao corpo e faz uso dos membros dele de acordo com o fim a que se destinam. A inter-relação e interação da alma e do corpo é um profundo mistério. O fato de Deus ter soprado nas narinas do ser humano o fôlego da vida mostra que a alma humana é diferente do princípio vital dos demais animais. Todavia, ela não é parte da essência divina, pois Deus destruirá no inferno as almas dos incrédulos, e é um absurdo pensar que Deus destruiria uma parte de sua própria essência. Assim como os espíritos angelicais, a alma do ser humano é criatura de Deus. O ser humano ele pode aprender, pensar e raciocinar. As ideias da mente despertam emoções e sentimentos no coração, e esses, por sua vez, pressionam a vontade e produzem atos voluntários. E de tudo isso o ser humano tem consciência. Assim, Adão foi capaz de distinguir e dar nome a todas as criaturas que Deus lhe trouxe. O fruto proibido foi agradável e desejável aos olhos de Eva. Então, ambos, Adão e Eva, deste fruto comeram voluntariamente. O fato de Deus ter posto o ser humano à prova, proibindo que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, mostra que o ser humano é uma criatura moral e que sempre teve algum conhecimento de Deus e da sua lei, e uma consciência que urge com ele para que se sujeite a essa lei, e o acusa quando não se sujeita. No entanto, nada disso se pode dizer dos seres irracionais, que apenas seguem os seus instintos ou impulsos não racionais de agir. E o nosso sumário, este livro, traz uma breve explicação sobre duas doutrinas: a dicotomia e a tricotomia. Mas o que é isso? A Bíblia ensina a dicotomia, isto é, que o ser humano é composto de duas partes principais: o corpo e a alma, conforme lemos em Mateus 10, 28. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Ou também,
corpo e espírito, conforme lemos em Eclesiastes 12:7. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. E segundo a tese da tricotomia, o ser humano é composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. Em Lucas, capítulo 1, dos versículos 46 a 47, as palavras alma e espírito são paralelos. Ambos indicam o mesmo elemento imaterial em contraste com o corpo, mas com esta diferença: a alma indica a função viva, racional e ativa em sua relação com as coisas terrenas, ao passo que o espírito diz mais respeito às suas relações com Deus e coisas espirituais. Assim sendo, a alma é inteiramente ativa, tanto em crentes como em incrédulos. Porém, enquanto o espírito está vivo para Deus nos crentes, está morto para Deus nos descrentes. Todavia, essa distinção nem sempre é observada de maneira exata. O sumário ainda fala como se deu e se dá a propagação dos seres humanos. Pois, no princípio, Deus fez um homem e uma mulher, e os juntou em uma só carne, para que fossem frutíferos, se multiplicassem e enchessem a terra. Desde então, homens e mulheres não são mais criados da maneira em que foram Adão e Eva. A partir de agora, a partir daquele momento, eles são gerados e nascem de seus pais, através dos quais Deus lhes dá corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos. Ou seja, os pais não geram apenas o corpo, senão que filhos vivos. Por isso também a alma racional passa de pais para filhos, e essa doutrina é chamada traducianismo. Todavia, é Deus quem forma a criança no ventre materno e lhe dá vida e fôlego, conforme lemos em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. E ainda em Atos 17, versículo 25, pois é Ele mesmo, Deus, que dá a todos vida, respiração e tudo mais. O estado original do ser humano. Em seu estado original, o ser humano era muito bom em todos os sentidos. As condições físicas de seu corpo eram perfeitas. Não havia órgão fraco ou defeituoso, nem germe de doença ou morte. O ser humano, ele era potencialmente imortal. Os poderes racionais de sua alma eram igualmente perfeitos. Com exceção de Jesus Cristo, Adão e Eva, antes da queda em pecado,
foram as únicas criaturas humanas de todos os tempos que gozaram perfeita saúde física e mental. A relação espiritual entre o ser humano e Deus era perfeita. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Essa semelhança, sendo espiritual, tinha sua sede na alma e se refletia em suas vidas. Consistia em bem-aventurado conhecimento de Deus e em perfeita justiça e santidade de vida. Não havia maldade no ser humano. O ser humano era santo e por isso não se envergonhava de estar nu. Conhecia a vontade do seu Deus e era inteiramente capaz de conformar-se a ela em pensamento, palavra e ação. Adão e Eva caminhavam junto com Deus. Todavia, no seu estado de provação, também tinham liberdade e poderiam usar seus poderes contra Deus e transgredir o seu mandamento, ou seja, para Adão e Eva era possível tanto pecar como não pecar. A relação entre o homem e a mulher era ideal. Cada um deles entendia e observava inteiramente os deveres e as restrições de sua posição. Ambos consideravam-se preciosa dádiva do Criador. Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Diz em Gênesis capítulo 2, versículo 18. E Adão disse: agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 23. E Paulo também escreve em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, dos versículos 7 até o versículo 9. O homem não precisa cobrir a cabeça, pois ele reflete a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher reflete a glória do homem, pois o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Percebe-se daí que também, no estado de integridade, o homem foi o cabeça da mulher e ela lhe era auxiliadora. A medida completa de felicidade que o matrimônio estava destinado a trazer para ambos chegou a concretizar-se enquanto Adão e Eva permaneciam sem pecado. A relação do ser humano com as outras criaturas era de domínio e governo. Deus deu ao ser humano domínio sobre toda a alma vivente que se movia sobre a terra. Deu-lhe para mantimento todas as ervas e frutas, os luminares do firmamento e tudo mais que Deus fizera, destinavam-se ao benefício, serviço e prazer do ser humano. Todavia, também no jardim do Éden, Deus queria que o ser humano trabalhasse, mas ali o trabalho era
um passatempo e era alegria e não um encargo penoso. Até nessa parte, tudo estava às mil maravilhas. Podemos dizer que era só alegria. No entanto, esse estado terminou quando o ser humano caiu em pecado. O resultado imediato da queda foi a perda da imagem de Deus. Tendo pecado, o homem já não era mais santo. Sendo culpado, já não era inocente. Nós não sabemos quanto tempo depois da criação isso aconteceu, mas Adão e Eva pecaram antes da concepção do seu primeiro filho. Eva, tentada por Satanás, comeu do fruto da árvore da qual Deus, para experimentar a obediência do ser humano, havia dito que não comesse. Ela deu então do fruto para Adão e ele também comeu. E essa desobediência ela não foi devida a algum tipo de defeito na fabricação do ser humano, pois assim como todas as coisas, Deus havia feito o homem e a mulher bons e perfeitos. Essa desobediência também não foi intencionada ou decretada por Deus, pois ele havia proibido categoricamente que o ser humano não comesse daquela árvore. Foi inteiramente ato voluntário da parte do ser humano. E conhecendo a expressa vontade de Deus, Eva alimentou dúvidas, soberba egoísta e desordenado desejo do fruto proibido, o que conduziu ao ato pecaminoso. Adão e Eva eram perfeitamente capazes de resistir à tentação de Satanás, mas eles cederam consciente e voluntariamente. Logo, a responsabilidade foi deles. Ao transgredirem esse único mandamento, positivo e expresso, que Deus havia dado a Adão e Eva, a fim de experimentar a obediência deles, eles acabaram, por assim dizer, transgredindo voluntariamente toda a lei, porque com isso eles romperam o limite traçado pela lei moral, dentro da qual Deus quis que eles vivessem. Com essa desobediência, o ser humano se colocou conscientemente em oposição a Deus e assim partiu a união e comunhão com o Criador, estado em que até então vivera. O ser humano havia trocado a comunhão com Deus pela comunhão com o diabo, porque aquele que comete pecado é do diabo, conforme está escrito na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Por causa de tudo isso, o ser humano estava sob a justa ira e maldição de Deus. A felicidade do paraíso estava perdida. A depravação, miséria e morte eram o seu castigo. Dessa maneira, cessou a santa relação do ser humano para com Deus. Seu coração se afastara do Senhor
Já não havia mais o temor reverencial, o amor filial, a confiança implícita em Deus. O ser humano agora passou a ter medo de Deus, se escondendo entre árvores da presença do Senhor. Passou a desconfiar de Deus, mentindo, e estava disposto até a colocar a culpa em Deus por causa do seu pecado. O ser humano agora está espiritualmente morto, é inimigo de Deus. Ainda sabe que há um Deus diante do qual ele responde, mas esse conhecimento não é feliz, é de medo e receio. A relação moral do ser humano para com o próximo está mudada. Adão, para desculpar-se, acusou Eva. O amor ao próximo está perdido. O egoísmo lhe enche o coração. O domínio do ser humano sobre a natureza é reduzido. A terra é amaldiçoada. A vida torna-se uma batalha feroz. Todas as coisas criadas tornam-se sujeitas à vaidade e à corrupção. As faculdades mentais do ser humano perderam a sua antiga perfeição e ele enfraqueceu fisicamente. Seu corpo agora necessita de maior proteção e está sujeito à dor, à aflição e morte, à condenação eterna. E, infelizmente, essa primeira transgressão de Adão e Eva teve consequências desastrosas. Trouxe miséria e angústia para eles e para todos os seus filhos. Para encerrar esse estudo de hoje, podemos afirmar que o ser humano não foi em épocas passadas uma espécie de criatura que por meio de um processo evolucionário se tivesse transformado gradualmente em ser moral, continuando a avançar para mais elevados níveis de conhecimento, perfeição e justiça. Houve decidida deterioração e jamais nessa vida ele voltará a alcançar o estado de perfeição possuído por Adão e Eva antes da queda no pecado. Esse é o estudo que nós temos para hoje do sumário da doutrina cristã. Ele, de certo modo, nos mostra como nós somos criados perfeitos, obedientes, para que nós não tivéssemos que morrer nesse mundo. Mas, infelizmente, o diabo usou de sua esperteza e ele conseguiu fazer com que a perfeição, a maravilhosa criação de Deus, caísse em pecado, trazendo assim a tristeza, a doença, coisas ruins, a morte para este mundo. Mas esse não termina assim, pois nós vamos ver nos próximos estudos do sumário da doutrina que Deus ele providenciou meios, Deus providenciou uma maneira de fazer com que o ser humano pudesse ter novamente essa relação, essa ligação entre homem e Deus. E isso nós vamos ver então
nos próximos estudos. O próximo estudo então será na semana que vem e ele será dirigido pelo pastor Ivan. E essa será então a quinta parte do nosso sumário e ela vai falar sobre a lei e o pecado. Então, agradeço a oportunidade de poder trazer a vocês um pouco esse conhecimento do sumário da doutrina cristã e peço que todos continuem assistindo e também fazendo perguntas se for necessário, se alguém tiver alguma dúvida, para que nós então possamos tirar essas dúvidas e cada vez mais nos fortalecer na fé em Cristo e também assim poder ter a nossa relação com o nosso Deus de uma maneira mais especial e mais amorosa. Para encerrar esse momento, convido que juntem as suas mãos e vamos falar com o nosso Deus em oração. Amado Deus e Pai, somos-te imensamente gratos porque tu nos deste a vida, nos deste o nosso corpo, nos deste a alma e assim nós podemos ter um relacionamento melhor contigo. Te agradecemos por teres enviado Jesus Cristo, o nosso Salvador, pois somente através dele nós temos essa ligação contigo, essa ligação de pai para com seus filhos, onde nós podemos também amar o nosso próximo e também falar desse teu amor para eles, para que todos cheguem a esse conhecimento que traz vida e salvação. Pedimos, Senhor, abençoes a cada um e a cada uma com o teu Santo Espírito, para que todos possam permanecer sempre fiéis a ti, nesta vida e também na eternidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Mais uma vez, obrigado por ter acompanhado esse nosso estudo e que Deus nos abençoe. Amém.